Bom, um último ponto que interessa em relação ainda à conjugação verbal é a questão das sentenças condicionais, que está dentro daquilo que a gente chama de correlação entre os tempos verbais. Em geral, o falante nativo de uma língua usa os tempos verbais com tal naturalidade que muitas vezes ele nem se dá conta das regras que ele segue. Vocês querem ver um exemplo disso? Imagine então o seguinte enunciado. Se eu, e aí eu devo preencher esse espaço com o verbo estudar, e eu devo agora usar o verbo entrar, na faculdade. Usando a sua intuição de falante, eu imagino que é perfeitamente possível montar esse enunciado dizendo: se eu estudar, eu entrarei na faculdade. Ou, como a gente diria, na linguagem mais popular, eu vou entrar na faculdade. Pois bem, essa é uma correlação esperada entre os tempos verbais dentro dessas tais sentenças condicionais. Mas vejam, não é a única possibilidade de eu usar tempos verbais aqui. Um outro modo de eu preencher esses espaços em branco seria dizer: se eu estudasse, eu entraria na faculdade. É um outro modo da gente lidar com as sentenças condicionais. E ficaria estranho misturar isso, né? Dizer algo como: se eu estudasse, eu entrarei. Ou dizer algo como: se eu estudar, eu entraria. Existe, então, aqui uma regra implícita que você segue, às vezes, sem perceber. Quando você tem a conjunção se, e logo depois você usa o futuro do subjuntivo, ou seja, estudar, a tendência é que na oração principal você jogue o verbo para o futuro do presente, entrarei. Em compensação, se depois do se vier um imperfeito do subjuntivo, se eu estudasse, a sua tendência vai ser jogar o verbo da oração principal para o futuro do pretérito, entraria. Agora, é claro que esse exemplo é muito simples porque eu estou trabalhando com verbos regulares do primeiro grupo. Agora, mesmo que sejam verbos irregulares, a correlação esperada de tempos verbais é exatamente essa. Tem um exercício aí para você fazer a respeito dessas sentenças condicionais. Vamos ver como é que você se sai?